Boa tarde a todos, meus amores do canal. Peço para vocês não me julgarem pelo que eu fiz, mas uma série de fatores me levou a fazer isso com o meu chefe sem dizer nada para meu marido. Se inscrevam no canal e fiquem até o final para não perderem nenhum detalhe. Eu me chamo Clara e preciso me abrir com vocês. Preciso compartilhar como eu traio meu marido, e isso tudo por causa de uma tentação. Minha vida parecia ser a definição de estabilidade. Casada com Marcos há quase 8 anos, vivíamos uma rotina confortável, mas previsível. Nunca pensei que algo pudesse ameaçar o que construímos juntos. Marcos era um bom marido, trabalhador, carinhoso, sempre preocupado comigo e com a nossa casa. Ele me fazia sentir segura, amada e, de certo modo, feliz. Mas em algum lugar no fundo da minha alma, algo estava faltando. Algo que eu não conseguia explicar. Uma sensação de vazio que me acompanhava nas noites solitárias, quando ele ficava até tarde no escritório. Eu me perguntava se isso era normal, se toda mulher casada por tanto tempo passava por isso. Mas a dúvida persistia. Uma parte de mim desejava que Marcos me surpreendesse, que a rotina fosse quebrada por algo inesperado, mas ele estava cada vez mais preso ao trabalho e aos seus próprios compromissos. Fiquei me sentindo aos poucos distante dele, como se estivéssemos dois estranhos dividindo um lar, mais do que um casal apaixonado. Foi então que conheci Eduardo, o chefe de Marcos. Ele não era o tipo de homem que se destacava de imediato. Não era bonito de uma maneira óbvia, com os padrões de beleza que se espera ver em um homem de sua posição. Mas havia algo nele que me atraía de forma sutil, quase imperceptível. Era a confiança que ele exalava, a maneira como se portava, como se o mundo fosse um lugar que ele dominava sem precisar de muito esforço. Quando falava, sua voz tinha um tom suave, mas firme, como se cada palavra que saísse de sua boca tivesse o poder de mudar tudo ao seu redor. Ele tinha uma presença que me deixava desarmada, algo em sua calma que contrastava com minha inquietação interna. O mais curioso era a maneira como ele olhava para mim. Não era um olhar vulgar ou de interesse imediato, mas havia algo ali. Como se ele me visse, não apenas como a esposa de Marcos, mas como alguém com quem poderia compartilhar algo mais. Não sabia o que era exatamente, mas sempre que ele me dirigia uma palavra, sentia uma leve onda de eletricidade percorrendo meu corpo. Não era apenas a maneira como ele me tratava com respeito, mas a forma como suas palavras pareciam sempre mais carregadas de significado quando ele falava comigo, como se existisse um universo de intenções subentendidas nas entrelinhas de suas frases. Nos encontros durante eventos corporativos, ele sempre parecia se aproximar um pouco mais do que o necessário. Cada vez que nossos olhares se cruzavam, havia uma tensão crescente no ar, algo não dito, mas palpável. Era como se o tempo desacelerasse quando ele estava perto. A cada palavra que trocávamos, eu sentia essa tensão se intensificar, um desejo crescente, mas não sabia como lidar com aquilo. Era um conflito interno que me corroía. Parte de mim queria resistir, manter as coisas como estavam, mas outra parte de mim se sentia viva de uma maneira que eu não sabia que precisava, de uma forma que eu nunca soubera que poderia experimentar. A convivência com ele começou a se tornar algo mais do que profissional, e a linha entre o respeito e a atração começou a se borrar. Eu sabia que estava me aproximando do precipício, mas estranhamente não conseguia parar. Cada encontro, cada conversa, parecia me empurrar um passo mais perto de algo desconhecido, algo que eu temia e, ao mesmo tempo, ansiava. A cada dia que passava, não conseguia tirar Eduardo da minha mente. Era como se ele estivesse em todos os cantos dos meus pensamentos, invadindo minha mente nos momentos mais inesperados. A sensação de desejo crescia, e eu me via pensando nele até nas horas mais cotidianas, como quando estava no trabalho ou preparando o jantar para Marcos. A tensão entre nós dois parecia estar sempre presente, mesmo sem palavras ou gestos explícitos. Esse desejo se tornava algo difícil de controlar, e nas noites em que Marcos não estava por perto, ou quando a rotina entre nós estava mais distante, comecei a me questionar sobre o que estava acontecendo comigo. Eu me sentia tão atraída por Eduardo que, de forma quase inconsciente, comecei a me entregar a um jogo perigoso, quando Marcos não estava. Eu me pegava pensando no chefe dele e não me aguentava. Foi então que comecei a me aliviar sozinha. Eu me via buscando alternativas, algo para preencher o vazio que até então tentava ignorar. Não era apenas a falta de algo físico que eu sentia, mas um vazio emocional, que parecia se agravar ainda mais à medida que minha atração por Eduardo aumentava. Esse vazio, que me incomodava há tanto tempo, agora parecia se manifestar de uma maneira diferente,
mais intensa, e eu não sabia como lidar com o turbilhão de emoções que isso causava. Alguns dias depois, a tentação se tornou irresistível. Marcos estava em uma viagem de negócios e eu sabia que teria a casa para mim. Eduardo me ligou, perguntando se poderia me ver. A ideia de encontrar com ele me fez sentir uma mistura de excitação e culpa, mas não consegui recusar. A tentação de viver aquilo era mais forte do que qualquer razão ou arrependimento que eu pudesse ter. Algo dentro de mim estava gritando para seguir adiante, para finalmente deixar o vazio que me consumia ser preenchido. Quando ele chegou, havia algo diferente em sua presença. Ele parecia mais confiante, mais imponente, e havia uma energia no ar que eu não conseguia ignorar. Ele não precisava dizer nada. O simples olhar já dizia tudo. Havia uma promessa silenciosa na maneira como ele me observava, uma certeza de que naquele momento ele tinha o controle. Sem palavras, ele me levou até o sofá da sala de estar, me auxiliando, mas sempre cheio de intenção. Algo em mim que eu não sabia que existia se despertou, como se eu tivesse sido descongelada de uma rigidez emocional que me acompanhava há tanto tempo. Quando seus lábios tocaram os meus, a tensão acumulada explodiu. O gosto de seus lábios me envolveu como algo viciante. Ele parecia saber exatamente o que fazer, como se tivesse lido meus pensamentos e soubesse o que me estimulava, o que me fazia perder o controle. Eu estava completamente fora de mim, consciente do que estava fazendo, mas incapaz de parar. O desejo tomava conta de mim, e eu não sabia como controlar isso. Ele provocando um estímulo intenso que eu não sabia que sentia falta. A cada movimento, uma onda de calor percorria meu corpo, e eu me via desejando mais, querendo mais. Ele se afastou um pouco, mas seus olhos nunca deixaram os meus. Havia algo nos seus olhos que me prendia, algo que dizia que ele sabia que eu estava perdida, que eu já não tinha volta. Sem dizer uma palavra, ele começou a me despir, como se fosse natural, como se aquela fosse a sequência lógica dos nossos corpos se encontrando. Eu sabia o que estava acontecendo, sabia que estava indo além do que imaginara ser possível, mas não conseguia mais me importar. Foi então que chegou o momento em que nossas vestes já estavam no chão. Ele olhou para mim com um sorriso discreto, como se estivesse apreciando cada detalhe, e seu olhar me fez sentir mais desejada do que eu jamais imaginara. A pressão de sua presença era inebriante. Cada movimento dele parecia calculado para me levar mais fundo, para fazer com que eu me entregasse completamente. Quando ele me tocou novamente, a sensação foi tão forte que eu quase perdi o controle de tudo. Cada toque parecia ser uma carícia em minha alma, e por um momento eu senti que estava flutuando, longe da realidade, perdida na sensação de prazer e desejo. Eduardo não era apenas habilidoso, ele era como uma força da natureza, algo que eu não conseguia evitar, algo que me tomava por completo. E eu queria mais. Queria sentir tudo aquilo sem restrições. A noite se desenrolou como um turbilhão. Eu já não pensava mais em Marcos, no meu casamento, ou nas consequências. Tudo o que eu sentia agora era o desejo avassalador que Eduardo provocava em mim. Marcos, o marido fiel, o homem que eu amava, parecia uma lembrança distante, uma figura irrelevante à medida que as mãos de Eduardo se moviam pelo meu corpo, despertando sensações que eu tinha esquecido que existiam. Cada toque, cada suspiro, me fazia esquecer quem eu era, o que estava fazendo. Eu estava afundando, mergulhando mais fundo naquele abismo de prazer, onde o tempo e o espaço não faziam sentido, e a única coisa que importava era a proximidade dele, a maneira como ele me fazia sentir. Eu sabia que estava quebrando algo dentro de mim, algo que talvez nunca pudesse ser consertado, mas naquele momento já não me importava. Eu estava sendo consumida pela experiência, pela sensação de estar viva de uma maneira que nunca imaginei ser possível. A culpa, que no começo me apertava, parecia se dissipar com cada movimento, com cada toque que me fazia sentir algo que eu não havia experimentado em tanto tempo. Ele era habilidoso, cada movimento seu parecia provocar uma onda de prazer que eu não sabia que sentia falta. Eu o queria de uma maneira desesperada, sem reservas, sem pensar nas consequências. À medida que a noite se desenrolava, a consciência de que aquilo era errado se tornava mais distante. Era como se eu estivesse perdida em uma névoa de desejo, onde nada mais importava. Marcos, o marido fiel, o homem que eu amava, parecia uma figura distante, irrelevante no momento em que as mãos de Eduardo deslizavam por mim. Cada toque, cada suspiro me fazia esquecer quem eu era, o que estava fazendo. Eu estava afundando, mergulhando mais fundo naquela espiral,
onde o prazer se sobrepunha a qualquer razão. Sabia que estava quebrando algo dentro de mim, algo que talvez nunca pudesse ser consertado. Mas no fundo, já não me importava. Após o encontro, a realidade se impôs de forma brutal. Eu estava de volta ao meu mundo, à minha vida com Marcos. Mas agora, tudo parecia diferente. Cada olhar para ele parecia carregar uma avalanche de culpa, um peso insuportável que me esmagava por dentro. Eu o amava, de verdade, mas algo dentro de mim havia mudado. A sedução de Eduardo, a atração proibida, havia deixado uma marca indelével em mim que eu não conseguia apagar. Uma marca que fazia com que tudo ao meu redor parecesse opaco e distante. Marcos continuava a ser o marido atencioso e amoroso que sempre foi, mas algo em mim estava ausente, em outro lugar, onde eu não sabia bem o que procurar, mas sabia que havia algo que me faltava. Eu me via, em momentos de reflexão, tentando entender o que tinha acontecido. Como pude cair naquela armadilha? Não sabia como olhar para Marcos sem me lembrar do que fiz. Quando ele me olhava com carinho, com a confiança que sempre teve em mim, minha mente me traía, relembrando aquele beijo, o toque de Eduardo, a intensidade do desejo que havia sentido. Eu sentia como se tivesse me despido de algo muito mais profundo do que minha fidelidade física. Estava despida emocionalmente, carregando uma sensação de vazio e arrependimento, mas também uma atração irresistível que eu não conseguia negar. Eu sabia que havia traído a confiança dele, e essa verdade me consumia. A culpa me corroía por dentro, e ao mesmo tempo, eu me sentia estranhamente atraída pela ideia de que havia algo mais, algo além do que Marcos poderia me oferecer. A tentação de continuar com Eduardo, de buscar mais do que ele me dava, crescia dentro de mim, e a sensação de estar em conflito com minha própria moralidade era uma luta constante. Não era apenas o desejo físico, mas algo mais profundo, uma conexão emocional que Eduardo soubera criar de forma sutil e poderosa. Ele sabia o que dizer, como olhar, como me fazer sentir especial de uma maneira que Marcos, por mais maravilhoso que fosse, nunca havia conseguido. A tentação de continuar se tornando mais forte a cada dia. Cada mensagem, cada pensamento sobre Eduardo alimentava um fogo interno que parecia crescer sem controle. A culpa, em vez de me afastar daquilo que sentia, apenas alimentava esse desejo, tornando-o ainda mais incontrolável. Eu me sentia como uma prisioneira, aprisionada entre o amor que sentia por Marcos e a atração que tinha por Eduardo. Como se eu fosse uma mulher dividida, vivendo em duas realidades, e em cada uma delas a verdade fosse diferente. Eu não sabia mais quem eu era, nem o que estava me tornando. A linha entre o certo e o errado estava cada vez mais borrada, e eu não sabia por quanto tempo mais conseguiria manter essa fachada de normalidade, com a verdade ardendo dentro de mim, pronta para explodir, e com isso eu fui me afastando pela culpa. Enquanto Marcos se afastava, confuso e magoado, e Eduardo me olhava com uma intensidade que eu não sabia como lidar, eu finalmente percebi o preço da minha traição. Eu havia buscado a emoção da novidade, a adrenalina do proibido, mas o que ganhei em troca foi um vazio profundo. Quando olhei para Eduardo, não vi mais o homem encantador e sedutor que havia me atraído, mas alguém que representava o vazio que eu estava tentando preencher. A tentação, a excitação, tudo aquilo me parecia vazio agora, sem sentido. E quando olhei para Marcos, vi não apenas a dor de uma traição, mas a dor de um amor que havia sido corrompido por minhas próprias escolhas. Agora, sozinha com minha culpa, percebi que o maior preço que paguei foi perder o que realmente importava: a confiança, o respeito e principalmente a integridade de quem eu sou. A busca pela paixão fugaz me deixou com uma bagagem emocional pesada que eu não sabia como carregar. O que restou, ao final, foi a lição de que, por mais que o desejo nos chame, ele nunca é suficiente para preencher o vazio dentro de nós. O verdadeiro amor, aquele construído na confiança e no respeito, é o único que pode resistir ao teste do tempo. E se um dia eu tiver a chance de recomeçar, talvez seja isso que eu procure, não mais nos outros, mas dentro de mim mesma. O que vocês acham que eu devo fazer? Devo contar? Escreva nos comentários para me ajudar.